Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, encontramos essa palavra que é bem enigmática, porque elogia o administrador desonesto. A palavra administrador aparece na literatura do Santo Evangelho derivando os termos do passo. Por exemplo, derivando os termos do passo, por exemplo,
economia, administração, que na realidade em nosso cotidiano, nas empresas, nas comunidades, tem o seu econômico, tem o seu administrador. O econômico é o mesmo administrador que administra tudo, que paga as contas. E um econômico de uma empresa, um econômico de uma diocese, de uma comunidade religiosa, um econômico de uma prefeitura, de um estado, assim no país, o ministro da economia, no estado também é o econômico, o ministro da economia, se deriva do mesmo vocabulário, econômico, administração. O econômico, ele tem que agir corretamente. E assim, o econômico não pode ser entendido separadamente com os critérios da administração que nós temos de hoje. Economia, a mesma coisa de administração. Quem é formado em economia, mexe na área de administração. E cada um de nós temos que saber a nossa economia, temos que saber administrar as nossas coisas. E administrar, seja a nossa economia monetária, e administrar interiormente, fazer a vontade de Deus. E assim, vemos no Santo Evangelho de hoje, acontece que nos tempos modernos, separou-se a economia da ética da antropologia, que encontramos na teologia. A ética, seja na filosofia, na teologia, antropologia também na filosofia, na teologia. Digo isso porque o administrador desta parábola de hoje resolveu conduzir a sua administração pensando em si mesmo. E o pior que ainda, danificando o patrimônio do seu patrão. Que um econômico de uma empresa, se for pensar em si mesmo e não pensar na sua empresa, vai danificar a sua empresa. Como é triste onde isso acontece. Por isso, ele foi ameaçado de perdê-la o emprego. A comunidade cristã adotou desde a sua origem valores que foram condensados naquilo que nós chamamos de cainonia. A cainonia, ou seja, a comunhão, que não tem nada a ver com o comunismo. Que o comunismo é tudo ter em comum, mas temos que separar bem. O comunismo de todos viver em unidade juntos e o comunismo ditador, como Coreia do Norte, Nicarágua, China, e também antes da queda do Muro de Berlim, a Rússia também, a União Soviética, vivia aquele comunismo. Essa é outra realidade. Mas a comunidade, para viver bem, tem que viver tudo em comum. E no Santo Evangelho, na crise de perder o seu posto de administrador, nós vimos isso hoje. Adota uma atitude de gratuidade, ou seja, abre mão da sua renda sobre os bens, comercializando para não perder o seu emprego. E depois, Jesus não elogiou a desonestidade. Jesus não elogiou a desonestidade, até porque a tradução original nem permite essa interpretação. Jesus elogiou a atitude do administrador, que renuncia ao seu lucro para não perder os cuidados dos bens do patrão. Quando ele diz, você deve 100, escreve 50, ou seja, os outros 50, na verdade, eram o seu lucro. E ele abre mão disso para não perder a administração dos bens do patrão. Nós também recebemos a administração de inúmeros bens,
sejam eles materiais ou espirituais. Temos que cuidar dos bens espirituais. Que cuidando bem dos bens espirituais, temos toda a opulência, toda a riqueza, temos a riqueza material, cuidando bem da espiritual. Nós temos que ser bons administradores e pedir a Deus os dons do Espírito do Senhor nosso Deus, para que saibamos administrar bem os nossos dons, os nossos talentos. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho desta sexta-feira, nós temos que olhar bem como nossa administração, como estamos administrando as nossas coisas para Deus, o Todo-Poderoso. Como está a nossa convivência social, o nosso amor com o próximo, a nossa caridade com o próximo, a nossa misericórdia com o próximo. Vivamos a ética segundo a ética do Senhor nosso Deus e saibamos administrar com muito amor todas as coisas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé e estejam administrando corretamente os seus bens, administrando espiritualmente, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos fiéis em nossas administrações. Saibamos administrar bem tudo e estejamos fazendo a vontade de Deus, sendo bons administradores, e estejamos rezando uns pelos outros.